Em nosso meio, pela intercessão de todos os santos que já reinam na glória. Diga, vem Espírito Santo. Diga, abre o céu, Senhor, e envia sobre nós o teu Espírito Santo. Vem Espírito Santo. E vamos pedir ao Espírito Santo. Ergue teus braços. Se você puder, feche os teus olhos e diga, vem Espírito Santo. Diga, vem com o teu poder. Toca o meu ser. Vem fluir em mim. Hoje o céu. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também. Quero queimar. Diga pra Ele de todo o meu coração. Braços do Pai. Vem Espírito Santo, vem. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. Peça mais uma vez, vem. Espírito Santo, com teu poder, Senhor, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. E diga isso, hoje eu mulher. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu queria só começar, não senta não ainda não, né? Quando a gente tava, a oração estava fluindo e o Senhor me inquietou ali para falar. O Senhor colocava em meu coração que existem pessoas aqui que estão a ponto de desistir. Eu queria que você fechasse um pouquinho os teus olhos, né? Você não estava preparado, não estava programado para fazer isso, mas o Senhor colocou em meu coração isso. Pessoas que estão aqui essa noite com desejo de desistir até da própria vida. Você, meu irmão, minha irmã, que tem esse instinto, esse pensamento, abandone agora, deixe isso em nome de Jesus, porque isso não vem de Deus. O Senhor colocava em meu coração também servos dessa escola que estão com vontade de desistir. E eu digo a você, não desista! Porque essa escola é um projeto de Deus. Essa escola é vontade de Deus que ela exista. E eu queria nessa noite orar por você, meu irmão, minha irmã, para que o Senhor te dê o dom da perseverança. Antes de começarmos essa palestra, eu queria orar nesse momento por você, para que o Senhor derrame sobre você esta noite, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não sei o que você passa, não sei o que você trouxe em teu coração aqui para esta noite. Talvez você tenha vindo para cá só com o intuito de escutar apenas uma palestra, mas eu só posso dar aquilo que eu recebi. E eu quero profetizar na tua vida nesta noite bênçãos. Eu não vim profetizar maldição, eu vim profetizar bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família. O Senhor coloca no meu coração pessoas que estão aqui deprimidas, pessoas que estão tristes, eu repito, com o sentimento de desistir, de abandonar tudo. Isso não vem de Deus, meu irmão, minha irmã. Renuncie a isso. E agora com todo o seu ser vai cantando baixinho assim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Mas cantando hoje. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder,
Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Ergue os seus braços e clame, peça. Vem, Espírito Santo, vocês com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, peça. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Amém. 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 Então aplauda o Senhor por isso. Podem sentar agora, tá? Como minha irmã falou, meu nome é Assis, para quem não me conhece. Meia hora, né, Angel? E o tema que me foi proposto, né, para hoje aqui, é a segunda vez que eu estou aqui com vocês. Eu gosto muito de estar aqui. Engraçado, quando ele me dá um tema, ele fala assim: eu quero que você fale sobre isso. Em meia hora, né? É uma coisa assim meio que da outra vez ele ainda pediu para falar os 4 dogmas, não é, irmã? Quem estava aqui, lembra? A gente não passou do segundo, né? Mas eu fiz o possível e o impossível, né, para falar da vida desse grande homem que foi São Tomás de Aquino. E ele é um dos padroeiros da escola, né? Meninos, vocês tiram onda, viu? Tá logo, né? Ele é um dos padroeiros da escola. São Tomás de Aquino também é padroeiro dos estudantes. Quem aqui é estudante? Ninguém mais? Graças a Deus. Ó, só uma. São Tomás de Aquino é padroeiro dos estudantes. Se você tem caneta e papel, tira aí, bota ele para fora aqui. Eu vou falar muita coisa para você anotar hoje. Né? Eu queria incentivar as pessoas a trazerem papel e caneta e fazer um caderninho feito irmão aqui, ó, da Escola da Fé. Esse caderno vai ser luz para vocês, porque as coisas que são ensinadas aqui, né, não podem ser guardadas apenas conosco, né? Elas têm que ser propagadas. E São Tomás de Aquino, como eu dizia, ele é padroeiro dos estudantes, ele também é padroeiro das universidades, né? O homem é o fraco, né? E durante a palestra eu vou falando mais coisas para vocês. Eu preparei um material aqui, né? Tentei resumir. E a gente vai seguir isso aqui. Mas antes de começar a falar sobre São Tomás de Aquino, ele é um dos doutores da igreja. E eu disse, seria legal falar sobre o que é um doutor da igreja, né? Alguém aqui já ouviu falar sobre isso, Andrew? Acho que sim. Acho que sim, né? Alguém aqui poderia me dizer o que é um doutor da igreja? O que vem a ser um doutor da igreja? Olha, já começa já cutucando, né? Alguém aqui poderia, se alguém souber, né, o pessoal que está aqui na internet aqui, vê aí o iPhone do irmão aqui, chiquérrimo, né? Estou me sentindo em, né? Chiquérrimo. Telefone de $1.000, $1.200. A irmã também tem um iPhone ali, né? Providência divina, amém, glória a Deus. Bom, Dole 1, Dole 2, Dole 3. Seria alguém assim, com bastante conhecimento e influência? Sim, com bastante conhecimento. A irmã falou certo. O que mais? Quem dá mais? Defendeu a fé. Defendeu a fé. Mas tu não conta, né? Tu fica calado. Tá? Você também tá? A irmã falou o quê? O homem o quê? Não, porque assim, ensina de conhecimento, né? De propriedade da igreja. Sim. Que é o que a gente entende de doutor hoje. Você dá para um especialista, Isso. um doutor que entende determinada parte. Muito bem. Não é à toa que é a coordenadora do meu grupo, né? Fala com propriedade. Sim. Mais ou menos, né? Fala com propriedade mais ou menos, porque Santa Teresinha também é doutora da igreja. Santa Teresinha viveu e morreu dentro de um convento reclusa, né? E Santa Teresinha foi uma grande polêmica, assim, a gente vai chegar lá, porque a igreja determinou ela como doutora.
E São Tomás de Aquino, ele não tinha propriedade quando ele falava. Ele era tímido, ele era muito calado. Tanto que tem um apelido engraçado dele, que daqui a pouco eu falo para vocês. Mas vejam só. Em síntese, doutor da igreja é aquele cristão que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da igreja. O conceito de doutor da igreja difere do de padre da igreja, pois padre da igreja é aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século VII no Oriente. Eita, vocês falaram um monte de coisa agora que eu não entendi. Eita. Vejam só, eu acabei de dizer que doutor da igreja, como a irmã falou ali, é um cara que ele tem grande conhecimento em qualquer época da igreja. Né? Em qualquer época da igreja. E foi o que eu falei mais aqui, que o conceito de doutor da igreja difere do de padre da igreja. Opa, então vocês falou de doutor agora padre, mas o padre da igreja que eu estou falando aqui são chamados os padres apostólicos. Os padres, os primeiros padres da igreja. E quando eu falo padre, eu não estou querendo dizer do homem vestido com hábito, com o sacramento da ordem, não é isso. Os primeiros teólogos da igreja, lá do século I até o século VII, eles eram tidos como padres da igreja. Por quê? Porque eles defendiam a igreja. Nessa época, do século I até o século VII, surgiram grandes heresias na igreja. Eu não falei para vocês aqui o que é heresia, eu não vou repetir, tá? Então nessa época surgiram... Eu estou andando demais, né, Val? Diga aí. Tranquilo. Não está tranquilo? Fique à vontade. Amém. Tem que ficar bonito, né? Não. Enfim. Então, mandar um alô pro pessoal que está assistindo a gente, né? Continue aí, viu? Hoje tem coisa boa aqui. É um cara que os padres da igreja, eles surgiram, né? Eu acho interessantíssimo isso. Ao mesmo tempo que o demônio colocava as heresias, né, para afastar o povo, principalmente nos primeiros séculos da igreja, que as pessoas tinham muitas dúvidas. Se você tem alguma dúvida sobre doutrina, irmão, bem-vindo ao bonde, né? Não é de hoje não. E principalmente no início da igreja surgiram muitas dúvidas a respeito da doutrina. E surgiram muitas heresias nessa época também. Então, da mesma forma que o demônio suscitava as heresias, o Senhor suscitava esses padres da igreja que vinham a combater e defender a doutrina da igreja, para que ela não se perdesse. Ok? Até aqui tudo bem? Dúvidas? Não? Podemos prosseguir? Aí ele dá outro, aí ele fala aqui já de Santa Teresinha, ó. A inscrição de Santa Teresinha de Lisieux entre os doutores da igreja despertou a atenção do público para o conceito de tal título. O que significa então ser um doutor da igreja? Aí ele dá outro conceito aqui. Os doutores da igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico, atestado por escritos vários, foram honrados com tal título por desígnio da igreja. Assis falou outra palavra complicada. Assis falou ortodoxia. Eita, que danada é isso, hein, menino? Deu não foi, irmã? Agora, ortodoxia. Se alguém disser pra você, ô Endel, tu é ortodoxo. Eu não. Olha, me respeite, viu? Se alguém chegasse para Morgana, você é ortodoxa, o que é que você diria, irmã? E agora? É? Olha, outra palavra para vocês aprenderem hoje. Ortodoxia. Vejam só. Aquele que segue fielmente um princípio, uma norma ou doutrina. Do grego, ortos, que significa reto. E doxa, que significa fé. É o que está conforme a doutrina religiosa. É aquele que está em conformidade com os princípios tradicionais de qualquer doutrina. Ou seja, um ortodoxo, se você... Mas Assis é um católico ortodoxo, graças a Deus. Significa que está seguindo aquilo que a igreja pede. Está vivendo, está seguindo aquilo que a igreja pede. Nos mínimos detalhes, não é? Vida sacramental, missas aos domingos, uma vivência fraterna com os irmãos, engajado em algum movimento ou algum grupo da igreja. Isso é ser um católico ortodoxo. Trazendo para a realidade moderna, seria um católico de raiz, né, que a galera fala, né? De raiz e Nutella. Então, um católico ortodoxo seria um católico de raiz. Aquele que realmente vive a sua fé. Então, se alguém lhe chamar de ortodoxo um dia,
agradeça. E os padres da igreja, se isso é aquilo que eu falei, né? Foram bispos, presbíteros, diáconos ou até leigos, que contribuíram eficazmente para a formação das verdades de fé. Interessante é notar que nenhum mártir, preste bem atenção agora, tá? Interessante é notar que nenhum mártir foi proclamado doutor da igreja. Tal poderia ter sido no caso, né, de alguns santos. E não foi porque o martírio é considerado o maior triunfo da igreja, a maior glória da igreja. Então, Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio queria ser mártir. Ele saiu de lá de Portugal para evangelizar. Estou errado ainda? Ele saiu lá de Portugal e veio para a África. E ele dizia assim: eu quero ser mártir. Né? Quem assistiu o filme dele, ela está bem legal isso. Que ele queria todo tempo ser mártir, e ele não foi, porque o Senhor disse a ele que ele não iria suportar o martírio. Então, para que ele não renunciasse à fé, o Senhor disse para ele que ele não ia torná-lo mártir, né? O Senhor tinha reservado algo para ele, mas não o martírio. Ok? Então, como eu disse para vocês, o martírio, ele é o ápice, ele é a maior glória da igreja. Então ficaria assim, ó: primeiro os mártires, depois segundo os padres da igreja e terceiro os doutores da igreja. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Tudo bem mesmo? E Santa Teresinha, Assis, olha, Santa Teresinha se distinguiu no campo da espiritualidade, da ascética e mística. Desenvolveu as palavras do Senhor Jesus, que convidam os fiéis a se tornar crianças espiritualmente, conforme Mateus 18, versículo 13 em diante. Essa passagem de Mateus é aquela que Jesus fala assim, que só vai entrar no céu aqueles que têm um coração de criança. Pronto. Então toda a teologia, todos os ensinamentos de Santa Teresinha se baseia nesse princípio. E ela fala de uma infância espiritual. Quem aqui já leu a História de uma Alma? Ninguém, ó. Ninguém. Uma boa dica para você: História de uma Alma conta a história, viu, irmão? Você que gosta de livro. História de uma Alma conta a vida de Santa Teresinha por ela mesma, assim, uma biografia. É ótimo, belíssimo esse livro. E História de uma Alma, é bem baratinho. História de uma Alma conta a vida dela por ela mesma. Então, Santa Teresinha, ela foi uma exceção. E a igreja determinou que ela era doutora da igreja. Uma vez eu conversando com uma amiga da gente que já faleceu, chamada Luzia, né? Que ela era muito carmelitana, assim, o sonho dela era ser freira. Mas ela não chegou a entrar no convento, ela faleceu, né? De uma doença misteriosa, que ninguém soube do que ela morreu. Os médicos não conseguiram descobrir do que ela morreu. E ela era uma pessoa assim muito... Ela era como se fosse uma mística, assim. Ela tinha espiritualidade muito profunda, principalmente carmelitana. E um dia eu conversando com ela, quando eu não conhecia muito sobre Santa Teresinha, ela amava Santa Teresinha. E eu disse: ô Luzia, por que Santa Teresinha se tornou santa, né? Porque ela, pelo pouco que eu conheço dela, ela não era assim não é de extremo saber. Ela fez, foi exatamente por isso que ela se tornou santa, porque no nada dela Deus fez tudo. Né? Veja que coisa bonita. Ela se abandonou, do nada dela Deus fez tudo. E ela foi perseguida, ela tinha uma irmã no convento que perseguia ela o tempo todo, né? Ou vocês pensam que quem está lá no Carmelo é todo mundo santo, né? Todo mundo está no céu. Não é assim não, é o que, irmã? Era, mas não era, né? Nem na nossa igreja só tem santos, né? Nem no nosso grupo, né? Todos estamos a caminho. Então, dentro dos mosteiros também não é diferente não, minha gente, né? São humanos. E tinha uma irmã lá no Carmelo dela que perseguia ela, perseguia a todo tempo e tal. Recomendo outro filme para vocês assistirem, a história também essa mulher. Por quê? Porque ninguém acreditava nela. Diziam que ela era burra, que ela não tinha nem o ensino fundamental, não sabia ler, não sabia escrever, mas Nossa Senhora apareceu para ela. Ok? Podemos prosseguir? Pode. Então, os doutores da igreja, eu vou para frente da câmera. Os doutores da igreja, aí eu trouxe aqui uma relação, né?
Quantos doutores a igreja tem hoje, desde que foi criada? Alguém poderia me dizer? Isso é fácil, né? E aí? Ah, rapaz, da outra vez que eu vim aqui, todo mundo sabia tanta coisa. Foi aconteceu, hein? Não falo não, né? Vamos falando, né? Foi aconteceu, hein? Da outra vez que eu vim aqui, todo mundo sabia de tudo. Nossa igreja possui 33 doutores. Pra você lembrar, além da idade de Cristo, 33. Porque você demora muito aqui. Porque eu demoro muito a vida da habilidade. Falar a verdade. Nossa igreja possui 33 doutores. O último doutor a entrar na cátedra foi Santa Teresinha. E eu vou ler aqui, né? Tá aqui a lista com todos, mas não vou ler todos, né? Vou ler só alguns, né? Vocês sabem que é doutor. Santo Agostinho, bispo de Hipona. São Leão Magno, Papa. São Gregório Magno. São João Damasceno, eu amo esse santo. Santo Antônio é um doutor, né? Santo Antônio era conhecido como o martelo dos hereges. É o quê? Já está anotando? Pronto, então vou ler novamente, tá, irmã? Agora não estou falando todos não, estou falando só os principais, certo? Santo Agostinho, São Leão Magno, São Gregório Magno, São João Damasceno, Santo Antônio de Pada, Santo Antônio, viu? Daqui, Santo Antônio, esse aqui, ó, né? Esse está representado pela imagem. Doutor da igreja. Santo Antônio, ele era conhecido como o martelo dos hereges. A língua dele, gente, até hoje está conservada intacta. Vocês creem nisso? Amém. Não é? Vejam só. Isso é um mistério que só acontece na nossa igreja, o mistério dos corpos incorruptos. Um homem que morreu há mais de 800 anos, a língua ainda está intacta. A língua dele permanece intacta. Pesquise sobre ele que você vai ver isso. Então, ele era conhecido como o martelo dos hereges, porque tudo que ele falava combatia assim, na cabeça dos hereges, né? E ele era um pregador nato. Existe até uma treta, assim, uma tretinha entre o pessoal da ordem de São Tomás de Aquino. Vou falar. Entre o pessoal da ordem de São Tomás de Aquino e os franciscanos. Porque os franciscanos, eles eram uma ordem mendicante, eles não eram assim. Quando São Francisco fundou a ordem, São Francisco não queria assim grandes teólogos, grandes pensadores, não. São Francisco queria viver o evangelho no seu mais extremo. Aquela passagem que diz assim: se você quer, se você tem que dar tudo, né? Que Jesus fala, né? Venda tudo, deixe tudo e depois venha e siga-me. Isso é o cume, o norte da ordem franciscana. Ele não gostava dos intelectuais, não. Isso, exatamente. Tanto que quando os franciscanos começaram a estudar a teologia, São Francisco ele deu um fora assim tudinho, para que não estudasse. Mas Deus suscitou Santo Antônio. Santo Antônio era um teólogo assim por excelência. Ele nasceu de família nobre e tal, e depois ele se interessou a entrar na ordem. E existia uma treta assim, porque a treta que eu estava falando para vocês é o seguinte, que em determinada época, né, fase que Santo Antônio ele foi chamado para pregar numa igreja. E os dominicanos, que é a ordem de São Tomás de Aquino, que a gente vai chegar lá daqui a pouco, eles estavam lá para malhar o franciscano, né? Não São Tomás de Aquino. Tá vendo, irmão? Por isso que eu digo, não é todo monge que é santo, não. Nem toda freira que é santa, não. Então, os dominicanos estavam lá assim, ó, vamos ver o que esse frato vai falar, vai descer a lenha dele agora. Só que quando Santo Antônio subiu na cátedra, quando ele subiu no púlpito para falar, quando aquele homem começou a falar, todo mundo se calou. Todos os frades dominicanos que estavam lá não tinham o que falar. E os frades dominicanos, que é a ordem de São Tomás, o carisma deles era a pregação. Eles eram preparados para pregar e para debater publicamente, né, os temas mais polêmicos da igreja na época. Então rolava essa treta assim. Só que quando Santo Antônio subiu para pregar, calou todo mundo. Continuando aqui, viu, irmã? Eu estava onde? Santo Antônio, deixa eu ver, mais alguns aqui, doutores, né? São Tomás de Aquino, São Boaventura e as mulheres, né? Santa Catarina de Sena, meu Deus, essa mulher destruiu.
Santa Teresa d'Ávila, grande Teresa, né? Grande mística. São João da Cruz, também carmelita. São Francisco de Sales, uma vez lá em Quilma, eu conduzindo louvor, aí tinha uma senhorinha assim olhando pra mim, né? Do apostolado. Aí depois ela chegou pra mim, meu filho, deixa eu olhar pra você direitinho. Eu disse, olha. Ela falou, mas você parece todo São Francisco de Sales. não, São Francisco de Sales. Eu disse, oxê, a senhora conheceu ele? Foi, irmã? Não, porque eu tenho uma imagem em casa que é a sua cara. Eu disse, pode tirar uma foto minha. É a sua cara, meu filho. É a sua cara, São Francisco de Sales, por causa da barba e tal. E aí eu disse, traga. Eu nem lembro mais quem foi. Aí eu trago a foto e ela trouxe no outro, mas não é que parece mesmo. Quando eu olhei assim, eu olhei de novo. Você tá santo bonito. Bicho era bonito. Mas parece mesmo, viu? São Francisco de Sales, como eu falei. Santo Afonso de Ligório, grande santo aqui, que escreveu as Glórias de Maria. Leiam esse livro, gente. As Glórias de Maria. Escreva aí, irmão. As Glórias de Maria. Né? Esse livro, ele destrói assim. Ele fala cada coisa de Nossa Senhora linda, assim, belíssima. Ele é um estudo sobre... Ele faz um estudo todo sobre a Salve Rainha, palavra por palavra. Depois ele começa a explicar o porquê da devoção a Nossa Senhora. Aí ele diz que Maria tem 12 glórias. E ele sai destrinchando cada uma. As glórias de Maria. Eu tenho, mas esqueci de trazer para mostrar para vocês. Eu também tenho história de uma alma, mas esqueci de trazer. Mas procurem. E são baratinhos esses livros. Gente, a gente tem que ler, tem que saber, tem que conhecer o dos santos da nossa igreja. Se você não vive sua fé, meu irmão, minha irmã, vá para casa. Né? Assistir a novela, não diga que é católico não. Feito eu uma vez fui fazer uma prova não, eu faço natação, né? E fui fazer exame de pele, quando eu nadava aqui no SESC, aí quando eu cheguei lá, o doutor fez, para fazer exame de pele tem que ver a pele, né? Então tire sua roupa, fique só de cueca. Eu peguei e tirei a roupa, aí na época eu usava a minha cadeia no pé, a cadeia de consagração. Aí quando o doutor olhou, ele fez, o que é isso no seu pé? Eu disse, meu Deus. Eu disse, é uma cadeia de consagração. E eu disse, você é católico? Eu disse, sou. Aí ele fez, eu já fui católica. Eu disse, não vai prestar. Não vai, doutor, não vai. Vamos parar por aqui? Não, porque eu já fui católico, eu já fui crismado. Eu disse, olha, doutor, o senhor pode até me reprovar, viu? Mas católico o senhor não foi, não. Né? Se o senhor fosse realmente católico, o senhor não teria abandonado a sua igreja. Aí ele olhou assim para mim, coião assim. Pode me reprovar, reprova. Porque eu não podia me omitir diante daquilo. Eu não podia me omitir. Aí disse, se o senhor realmente... Não, porque eu fiz crisma, não sei o que. O senhor fez, beleza, ok. Mas não vivenciava a sua fé. Então, se você, meu irmão, não vivencia a sua fé, você está correndo um risco gravíssimo de sair da igreja. Porque você não conhece a sua igreja. Já citei 3 livros aqui, ó, quase ninguém conhecia. Tem que ser livro de cabeceira da gente. História de uma Alma, As Glórias de Maria, e vou citar mais alguns. Beleza? Então aquele médico, para contar o resumo da história da ópera, né? Ele se calou, aí assinou e disse, pronto, eu reprovei no exame, né? Fazer o quê? Quando eu peguei o exame, ele estava lá, apto. Ele não me reprovou, né? Então ele recebeu aquilo. Receba. Beleza? Continuando aqui. E Santo Afonso de Ligório, falei, né? Santo Anselmo de Cantuária, São Bernardo de Claraval. Eita, eu sou fã desse homem, viu? São Bernardo de Claraval. Santo Antônio, já falei. E Santa Teresinha. Ok. Vamos entrar agora. Meu Deus, o tempo já passou. Vamos entrar agora em São Tomás de Aquino. Vamos embora. Tomás nasceu em 1225, Idade Média, mesma época de São Francisco de Assis. Ok? No castelo de Roca Seca, era um frade dominicano. Aos 18 anos, contrariando a vontade dos familiares, ingressou na Ordem dos Pregadores de São Domingos. Vejam só que interessante. Os pais de São Tomás, na época medieval, prestem bem atenção, porque todo mundo sabia. São Tomás de Aquino, ele foi um santo que nasceu na época medieval, né? Aquela época que os professores de história metem o pau na igreja, né? Que não sabem nada da igreja, mas jura que sabem. E São Tomás de Aquino, as famílias medievais eram assim. Em uma família, por exemplo,
Digamos que eu fosse casado e fosse um cara medieval. Então, eu tivesse 4 filhos. 2 filhos iam ser pai de família. Uma filha ia ser mãe, né? Que tinha aquela questão do dote e tal. E um filho, ele tinha que ser religioso. Vocês entenderam? Um filho de todas as famílias, ele tinha que ser religioso. As famílias nobres. Ele tinha que ser religioso. Então, o que foi que o pai de São Tomás de Aquino fez? Você vai ser beneditino. Mas pai, eu não quero. Mas você vai ser beneditino. Mas pai, vai ser esse beneditino. Aí botaram São Tomás de Aquino no mosteiro de São Bento. Sabe o que o santo fez? Sabe o que o santo fez? Não. Sabe o que o santo fez? O santo fugiu, minha gente. Olha, de noite ele amarrou um lençol assim, que a gente vê no filme. Fugiu, ó. Fugiu. Quando fugiu, a família dele ficou encapetada. Mandou os irmãos mais velhos dele ir atrás dele. Pegaram o santo, botaram uma fortaleza, deixaram ele preso por um ano. Porque queriam que ele desistisse de ser dominicano. Queriam que ele fosse beneditino. Queriam que ele fosse um abade. Só para passar. Olha que bonito a imagem do meu brother. Sim, outra coisa que eu queria falar para vocês. Uma vez uma freira, ela disse assim para mim, ela fez assim isso. Eu estava lendo sobre a vida de São Bento, eu acho que ela fez. Ela fez assim, quando a gente lê, olha que linda essa imagem dele com os papos. Ela disse assim, assiste quando a gente lê a imagem de um santo, ou quando a gente lê a história de um santo, a gente fica amigo dele. Eu achei tão bonito isso, não é? Então todo mundo aqui vai ficar amigo do meu brother, São Tomás de Aquino. Vai ficar amigo também de Santa Madre Teresa do Calcutá. Deixa eu pular para cá. E eu achei tão bonito isso. Então vejam só, olha que cocão lindo ele tinha, né? Acho que ele era assim, meio cearense. Então vejam só, o que a família dele fez? Olha, tu vai ficar aqui agora, tu vai ficar preso por um ano, porque tu vai desistir de ser tu vai desistir de ser dominicano, a gente quer que seja beneditino. Após o santo perseverou, né? Aí sabe o que os irmãos deles fizeram? Pegaram 2 prostitutas, botaram elas 2 assim dentro da cela que ele estava, para ele desistir de ser frade. Aí a tradição da igreja disse que ele orou, que as prostitutas saíram correndo. E ele se pegou uma brasa que ele saiu correndo atrás dela. Santo era rochedo. Mas sabe o que é bonito isso? Que ele não desistia do propósito que Deus tinha para ele. Qual o propósito que Deus tem para você? Você tem desistido? Faça feito São Tomás de Aquino. Bom, eu estou pulando um monte de coisa aqui, né? Mas, sim, outras coisas do santo. Vocês lembram que eu falei que ele tinha um apelido quando a irmã falou ali que o doutor tem que ser uma pessoa... São Tomás de Aquino tinha um apelido, chamavam ele de boi mudo. Porque ele era gordo, boi mudo. Você acredita nisso? Eu ri tanto quando eu li isso, irmão. Chamavam o bichinho de boi mudo porque ele era gordo e era muito calado. Ele era muito na dele, tímido. Então, vejam só, até nessa época já existia bullying, minha gente. Fizeram bullying com o santo. Então chamavam o bichinho de boi mudo. Cadê aquele boi mudo? Aí sabe o que foi que o Papa disse? Vocês chamam ele de boi mudo, mas um dia esse boi vai dar um mugido que vai abalar o mundo. Vejam só. E o boi mugiu e abalou o mundo, não foi? Mugiu e abalou o mundo. Isso foi o Papa que disse dele. Disse assim, quando foram canonizá-lo, quando eles foram canonizá-lo, aí disse que tem um advogado do diabo, que é tipo assim, alguém que vai falar contra aquele santo, né? Que vai falar, existe isso até hoje, viu gente? Que uma pessoa, por exemplo, minha irmã é santa, eu acho minha irmã santa. Eu não sou não, mas minha irmã é. Então assim, digamos que quando ela morra, a igreja vai estudar a vida dela todinha e tal. Depois hoje eu acredito que mais não, né? Porque antigamente tinha que ter 2 milagres. Hoje tiraram isso, não foi? Tiraram isso. Então assim, depois de tudo isso, vai ser um tribunal. E ali tem um advogado de defesa daquele santo e um advogado de acusação. Aí por isso que surgiu essa coisa de advogado do diabo, porque exatamente é o advogado de acusação que vai falar contra aquele santo, para que ele não seja determinado santo pela igreja. Então quando o advogado do diabo falou mal de São Tomás, assim, mas ele não tem nenhum milagre.
ele não realizou nenhum milagre. Aí sabe, foi que o Papa se levantou e disse assim: ele realizou tantos milagres quantos livros ele escreveu. Quantas coisas ele escreveu. Ele conseguia falar com 3 assistentes ao mesmo tempo, gente. Diga aí, ditando. Escreva isso, escreva isso, escreva isso. O homem era notório assim, na sabedoria, na ciência. Notório. Ele não criticava as pessoas, e sim as suas ideias. Ele nunca falava mal de ninguém, ele só criticava as ideias. Outra coisa, dizem que a letra dele era horrível. Se você é feito eu que tem a letra horrível, você é brother de São Tomás de Aquino, né? Que a irmã riu, ó. Não vejo a letra da... Ó, mangando do irmão, tá vendo que tem a letra feia. Mas o irmão é brother de São Tomás de Aquino. O que mais aqui? Deixa eu ver. Sim, a sua obra principal é a Suma Teológica, né? E o que é a Suma Teológica, Cid? A Suma Teológica é um resumo de toda a doutrina da igreja. É fantástico, eu ainda não li, eu li trechos dela, mas é coisa assim. Ele era discípulo de Santo Agostinho, ele tinha a mesma linha de pensamento de Santo Agostinho. E também ele era muito influenciado por Aristóteles, filósofo grego, né? Existe uma coisa que eu descobri, que eu achei curiosa para falar aqui também para vocês, que ele estudava muito ele estudava muito Aristóteles. Qual foi o nome do evento que a Escola da Fé realizou aqui na paróquia? Semina Verbe. Oi? Semina Verbe. Oi? Semina Verbe. E o que significa isso? E aí? Alguém poderia me dizer? Tá bem essa pergunta difícil. Olha, estão cochichando, né? Acho que tem gente que sabe. A irmã sabe ainda, entrega aí. Nada não, fica aí de boa. Vou explicar para vocês, veja só. Outra coisa que eu tô falando para vocês hoje. Antigamente, né? Os filósofos gregos lá, os primeiros padres da igreja, eles começaram a estudar os filósofos gregos também. São Tomás de Aquino não era um pai da igreja, mas ele estudou muito Aristóteles. E quando ele começou a estudar Aristóteles, ele percebeu que o pensamento de Aristóteles, algumas coisas entravam em comum acordo com a doutrina da igreja. Então, quando ele começou a estudar, ele disse: não, isso aqui tem coisa aqui de Deus aqui. É coisa de Deus. Tem coisa de Deus aqui. E são algumas sementes, né? Algumas sementes ali que remetem à nossa fé, à nossa crença. Daí o termo semina verbo, sementes do verbo. Acertou, foi, irmã? E por que não falou? É só para ver ouvir, omissão é pecado também, irmã. Tá vendo, irmã? Exatamente isso. Eram trechos, pequenas sementes da doutrina dos filósofos, que eles descobriam, os padres da igreja, os santos descobriam, dizendo: isso aqui é nosso, é da nossa fé. Ok? Beleza? Só mais um pouquinho para passar para minha irmã, para não tomar o tempo da bichinha, né? Que tá doidinha para falar ali. Deixa eu ver aqui. Já falei isso aqui. Já falei. Ele era extremamente, apesar do seu saber, ele era extremamente humilde e submeteu toda a sua obra à igreja. Isso aqui eu já falei. Isso aqui também já falei. Também. Últimos anos. Aquino escolheu Nápoles, na Itália, e se mudou para lá para assumir o posto de regente mestre. Ele aproveitou essa temporada para trabalhar na terceira parte da Suma Teológica, enquanto dava aulas sobre vários tópicos religiosos. Em 6 de dezembro de 1273, Tomás se demorou um pouco mais na capela de São Nicolau, no convento de São... O que foi? Apareceu uma coisa que a irmã riu ali, Vival. Então vejam só, diz aqui que nesse dia ele estava em oração nessa capela e ele começou a levitar. Isso é típico dos santos, né, dos grandes santos. Ele começou a levitar.
E passou um irmão, um frade, e ele observou que ele estava levitando. Né? Naquela época não tinha máquina fotográfica, né? Mas ele observou e atestou esse milagre, a levitação de São Tomás de Aquino. A última coisa aqui, ele morreu em 7 de março de 1274. E o dia dele, gente, eu até anotei aqui, é esse mês, ou mês passado, dia 28 de janeiro. O dia de São Tomás de Aquino é dia 28 de janeiro. Vejam só. Anos antes, em 1054, o grande cisma que dividiu a igreja entre a igreja latina e a igreja grega. Vocês sabiam que a nossa igreja lá... Obrigado. Sabiam que a nossa igreja ela sofreu um grande cisma que a dividiu em duas. A igreja latina, que somos nós, e a igreja grega, que é a igreja do Oriente. Ok? Até aqui, ok? E vocês sabiam que dentro da nossa igreja existem cerca de 23 igrejas, cada uma com um rito diferente. Vocês sabiam disso? Sabia não, né, irmão? Sabia não. Vou dar um exemplo bem legal, bem bacana. Quem aqui tem canção nova em casa? Vocês já observaram que tem um domingo que passa uma missa lá, com o homem falando uma igreja azul que tem imagem nacional bem bonita. Você já percebeu isso? Já percebeu? Não? Aquele rito é o rito maronita. É católico também. Só que é outro rito. Por exemplo, a nossa missa ela é do rito latino. É outra liturgia. Percebam agora, liguem na canção nova aos domingos. Eu não sei quais são os domingos, mas quase alguns domingos eles transmitem essa missa. Uma vez estava assistindo lá em casa, a minha irmã passou e fez: que coisa bonita. O que é que ele está falando? Eu disse: eu não sei. Ela falou: eu também não sei, mas eu confirmo, irmã. Eu achei tão bonito isso. Eu confirmo tudo que ele está falando, porque também é nossa fé. Aí vejam só. São 4 ritos. O primeiro rito, né? Rito latino, que é o nosso romano. Rito ambrosiano. O rito moçárabe. O rito galicano ou liondês. E dentro desses ritos, né? Há as igrejas de rito latino. De rito bizantino, que são 14 igrejas. De rito armênio, que é uma igreja. De rito antioqueu, que são 3 igrejas. De rito caldeu, 2 igrejas. E de rito alexandrino, que são mais 2 igrejas. Amém. Amém. Bem, meu tempo já acabou, eu estava com uma plaquinha ali me gongando. Agora vocês vão conhecer um pouco sobre Madre Teresa de Calcutá. Mas foi bom, vocês gostaram de conhecer São Tomás de Aquino? Vocês estão mais com as imagens aí. Vou mandar vou parar com isso aí, tem que tomar atenção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho 30 minutos também. Tem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora vamos sair, do doutor inteligentíssimo, Santo Tomás de Aquino, para o humilde, não que ele não fosse humilde, né? Mas ela viveu isso bem de perto, né? A humildade, a pobreza. Madre Teresa de Calcutá, eu não tinha lido a história dela, não tinha assistido nenhum filme dela também. Só alguns trechos que eu tinha lido, assim, achava bonito, as frases dela, mas nunca tinha me interessado. Minha irmã fez: eu tenho o filme. Quando eu assisti, gente, eu me apaixonei por ela. Se você assistiu o filme na íntegra, de Madre Teresa de Calcutá, a preferência que ela tinha pelos pobres, ela não era de longe, não era de perto, ela não podia ver ninguém pobre, porque ela se compadecia, ela tinha misericórdia, ela se abaixava, ia até a pessoa, cuidava das feridas, cuidava dos leprosos. Vamos aplaudir essa mulher, vamos começar a aplaudir, que ela merece, viu? Ela era muito simples, ela detestava essas coisas de estatuto, aquelas regras, sabe? Uma vez ela estava em uma reunião, Madre Teresa, eu achei fantástico isso. Ela estava numa reunião importantíssima com os grandes. Um monte de água, uma sala bem bonita, no ar-condicionado. Não sei se tinha, mas alguma ventilação deveria ter naquela época.
Aí ela disse, vem cá, chamou o garçom, fez, olha, quanto custa uma água dessa, uma garrafinha? Disse, $3. Aí ela, meu Deus, $3? Eu pagaria por um ano uma criança numa escola. Ela ficou assim pensando. Como ela era majoritária, a missão era dela, né? O sonho dela era construir uma casa, né? A Casa da Paz. Era uma associação, já tinha tudo, tinha regras, tinha tudo. Aí o grandão lá fez assim, agora a decisão é da majoritária, né? Que era ela. Ela fez, pronto, acabou a reunião, acabou a associação, vamos voltar para as nossas raízes. 30 anos passaram para construir, ela destruiu em 1 minuto. Vamos voltar para os pobres, vamos ser pobres como os pobres. Porque ela viu que aquilo ali eram só regras, ela viu que não era Deus quem queria aquilo. Ela queria estar perto, ela queria cuidar dos pobres, ela queria dar a vida pelos pobres. Olha, eu vou colocar para vocês o nome de Madre Teresa, eu salvei aqui, tá no YouTube, o vídeo, a pronúncia do nome dela, que eu não sei se é russo ou alemão. Perguntei ao Google, mas ele não me respondeu a origem do nome dela. Certo? Porque é bastante complicado. Nós a conhecemos como Santa Madre Teresa de Calcutá, né? Porque foi em Calcutá. Mas o nome dela não é este. O nome dela é este. O original, né? Obrigada. Peraí. Aqui da baixo. Agnes Conservatiati. Quem disser vai pro céu. Quem disser, o nome dela vai pro céu. Conservatiati. Agnes Gotcha, alguma coisa assim. Bom, Conservatiati. esse é o nome dela original, mas nós a conhecemos como Madre Teresa de Calcutá. Não sabemos, não sei a origem do nome, mas deve ser russo, alemão, esse povo que fala as línguas meio estranhas, né? Ela nasceu em 26 de agosto de 1910, em Askap, é um nome quase impronunciável também, Aspap, né? Askap, uma coisa assim. Kosovo, no Império Otomano. Morreu em 5 de setembro, né? Nós sabemos que a data, a gente comemora o dia do santo, o dia da morte dele, tá bom? Qual é o dia do santo? É o dia da morte dele. O dia que ele morreu é o dia que a igreja comemora o seu dia. É o dia que ele é venerado. 5 de setembro de 1997. Aos 87 anos, ela morreu de ataque cardíaco. Aí uma vez disseram assim a ela, começava a passar mal porque ela trabalhava muito, não tinha descanso. Madre, a senhora precisa descansar. Ela disse, eu tenho a eternidade inteira para descansar. Ela não tinha descanso, né? Ela pensava assim. Foi beatificada em 19 de outubro de 2003 em Roma, pelo nosso querido Papa João Paulo II. Santo também. E a sua também santo, né? E foi canonizada agora há pouco, 4 de setembro de 2016, em Roma, pelo nosso querido Papa Francisco. Aí ela recebeu o título de santa. E a festa litúrgica, como eu falei, foi em 5 de setembro. E ela é padroeira dos pobres incapacitados. Quem se sente pobre e incapacitado, levanta sua mão. Você tem agora uma padroeira, viu? Madre Teresa de Calcutá. No final eu vou perguntar o nome dela, original. Ela teve um trabalho reconhecido ao longo da vida por instituição dentro e fora da Índia, recebendo o prêmio Nobel da Paz em 1979. Gente, ela não era assim, de palavras belíssimas, de grande inteligência, mas ela tinha uma sabedoria, que ela agia assim, ó. O Espírito Santo guiava aquela mulher. Teve um momento, como as pessoas viram, né, que realmente aquilo era de Deus, começaram a ajudar, né? Assim como a igreja não tem, né, as pessoas que ajudam, né? Dá aquela oferta para alguma instituição, para alguma... Fugiu a palavra. Para alguma instituição, digamos assim. Ela recebeu de um tal de Logan um valor muito alto. Quando ele deu o dinheiro para ela disse, é um valor muito alto. Ele fez, não, é seu. E isso repercutiu muito na época dela, né? Porque era um valor muito alto e tal. E eles queriam o dinheiro de volta. Os repórteres, naquela época não eram diferentes de hoje, foram tudo atrás de Madre Teresa e tudo em cima.
E tinha um padre que era muito amigo dela, estava lá também, junto dela, e as outras irmãs. E ela estava lá e ele fez: é verdade que a senhora recebeu uma grande quantidade de louças, não sei o que, começou, né? Aí ela fez: sim, é verdade, ele é um bom cristão. Ela não falava mal também das pessoas, né? Ele é um bom cristão, recebi sim. A senhora está disposta a devolver tudo que a senhora recebeu? Porque era ilegal, não sei o que. Ela pensou assim. Ela ficava pedindo, acho que ela no coração ficava: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí ela: estou, venha cá, vou devolver imediatamente. Saiu, aí entrou, né, que era a casa onde ela morava. Ela fez: olha aí, podem levar. Era um monte de crianças abandonadas, um monte. Lá estavam na hora da refeição. Aí, podem levar. Que sabedoria daquela mulher. Aí, corta, pode cortar. Porque a gente sabe, né, que ela ia dar mesmo dinheiro, né? Mas como ela era guiada pelo Espírito, então ela fez: Senhor, pediu ajuda, né? Uma luz. Eu achei bem interessante. É uma parte que o padre Vanex é um padre amicíssimo de Madre Teresa de Calcutá. E na mente deles, ela começou a passar mal. Ela já estava com uns 85, uns 86 anos, e aí ela ia ficando mais debilitada. Aconteceu o quê? Ela estava muito mal no hospital. Sabe o que foi que o padre fez? Ele rezou e pediu a Deus para morrer no lugar dela. Ele pediu, ele fez: Senhor, me leve. Isso ela lá, estava lá mal no hospital. Me leve no lugar dela, mas que seja feita a tua vontade. Mas me leve no lugar dela. Chegou em RP, quando eu lembro ele falando: gente, não é que Deus atendeu prontamente. Quando fizeram a cirurgia, né, que ela tem problema cardíaco, e aí a santa ficou curada pela oração do padre, né? Intercedeu, pediu para morrer no lugar dela. Aí todo mundo feliz, e ela está muito bem e tal, a cirurgia foi um sucesso. No outro dia, eles estavam lá arrumando alguma coisa lá na igreja, e ela disse: cadê o padre Vanex, que era um amigo dela? Aí ele disse: ele morreu hoje pela manhã. Só que ninguém sabia que ele havia feito esse pedido, né? Foi só entre ele e Deus. Então, ele trocou a vida dele pela vida dela, porque para ele era mais importante que ela continuasse viva. Vamos aplaudir, gente? Nossa igreja é rica. Tem vários santos, né? Madre Teresa também tem o que São João da Cruz chama, que a noite teve também isso. A noite escura da alma, né? Quem aqui não passa por noites traiçoeiras? Quem passa por noite traiçoeira, levanta. Você está desanimado, esse sentimento o Senhor também me deu, né? De desânimo. Madre Teresa também teve, viu? Ela ficou, não sentia Deus. Vai dizer nos relatos dela aqui, que eu anotei aqui, que ela não sentia mais. Ela fazia as coisas porque ela acreditava, mas ela não sentia mais Deus, queria desistir. Aí o padre disse assim a ela: mas em tudo que a senhora faz, nós vemos amor. Ela sorria sempre, mesmo com o coração, né? Não sentindo Deus, mas ela sempre sorria. Olha, ela começou os seus votos, ela começou aos 18 anos, nas Irmãs de Nossa Senhora do Loreto. Era uma instituição da Virgem Maria na Irlanda, onde viveu pouco tempo, porque ela percebeu que não era aquilo. Quando ela saiu, né, desse convento, a irmã, ela não concordou. Como é que pode uma freira estar no meio da rua, caminhando e vivendo assim? Não pode, uma freira tem que estar dentro do convento. Não é digno de uma freira, porque a irmã era um pouco, sabe, um pouco vaidosa. Não pode, como é que pode uma freira? Aí o padre olhou para ela e disse: e você acha uma pessoa sem comida, sem moradia, é digno? Também não é digno. A freira pode ficar, não pode ficar. Mas os mais necessitados podem. A freira se calou. E aí ela foi e lutou atrás, né? Porque ela sentia que o Senhor queria, ela tinha esse chamado, esse carisma para cuidar dos pobres. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: você tem um chamado. Não desista. Diga: o Senhor vai falar com você.
Pronto, aí na década, mais de uma década, 10 anos após, em 1965, a Santa Sé aprovou a Congregação Missionárias da Caridade. É a congregação de Madre Teresa. É a Missionárias da Caridade. E entre 68 e 89, estabeleceu a sua presença missionária em países como Albânia, Rússia, Cuba, Canadá, Palestina, Austrália, Estados Unidos, entre outros. A ela é atribuída a citação: não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo. Usemos o amor, a compaixão e a paz. A paz começa com um sorriso. Pode falar. Eu lembrei que essa congregação era 2 anos, ele dava mais 2 anos para ela Isso. participar. É. Aí o Papa que era o superior dela. Aí dava mais 2 anos, aí renovava, né? Para que ela continuasse. Eu sei que ela foi muito perseguida pela ordem para que ela retornasse. Foi né? exatamente isso. Eu queria que ela ficasse nas duas de volta. Isso, foi perseguida pela ordem que ela estava antes, não foi isso? Exatamente. Isso, ela foi bem perseguida antes dela, até ela chegar, sofreu muito. Não foi isso? Inclusive ela puxou algumas meninas. Isso foi. Deixaram tudo e foram viver, né? Com madre. Ela, madre, eu posso lhe ajudar. Tudo novinhas, meninas, eu posso lhe ajudar. Se uma é boa, duas vai ser melhor, porque aí eu vou lhe ajudar. Porque a gente vê que ela viu que era coisa de Deus mesmo, né? Morreu em 1997, agora em nossos tempos, gente, nosso século, aos 87 anos de ataque cardíaco, quando preparava um serviço religioso em memória da princesa Diana de Gales. Sua grande amiga, ela era amiga da princesa, viu? Faleceu num acidente de automóvel em Paris, tratado como funeral de Estado. O seu trabalho missionário continua através da irmã Nirmala, eleita no dia 13 de março de 97 como sua sucessora. Então, a sucessora da Madre Teresa de Calcutá chama-se Nirmala. Madre Teresa, em suas cartas, descreveu como sentia falta de resposta. Veja só as dúvidas de Madre Teresa. Tão profunda ânsia por Deus e repulsa, vazio, sem fé, sem amor, sem fervor. Almas não atraem. O céu não significa nada. Reze por mim para que eu continue sorrindo. Se foram palavras dela quando estavam nas noites escuras, não é? Ela também pensou em desistir, como muitos de nós às vezes pensamos. Para ele, apesar de tudo, em 1959, se não houver Deus, não pode haver alma. Se não houver alma, então, Jesus, você também não é real. Isso era o desabafo dela, porque ela não estava mais sentindo, estava desanimada, né, por tantas perseguições, tantas humilhações. Mas aí, isso aí foi a crise espiritual dela. Segundo o postulador da causa da canonização de Madre Teresa, autor do livro A Sua Crise Espiritual, começou nos anos 50. Logo após a fundação da Ordem das Missionárias da Caridade. A partir daí, viveu uma grande fase de escuridão interior, que se prolongou até a sua morte. Sabia que estava unida a Deus, mas não conseguia sentir nada. Ela sabia que estava unida a Deus, né? Ela sabia que Deus existia, mas ela não sentia nada. Então não se preocupe quando você também não sentir nada. É que você vem, mas você não está sentindo nada. Não sente arrepio, não sente emoção, porque a fé não é isso, gente. Fé não é sentimento, né? Não é o sentir. Fé, eu ter certeza que Deus está comigo, mesmo não vendo, mesmo não sentindo. Madre Teresa também passou por isso. Todos os santos passaram. Por que isso? Para provar a nossa fé. Porque é muito bom quando está tudo bem, né? Todo mundo com emprego bom, né? Seu carro bom, a família está bem, né? Está todo mundo empregado, está todo mundo bem na igreja, se está bem com todo mundo. É fácil viver assim, não é? Mas quando vem a prova, aí o Senhor vê, não, agora é hora de ver se realmente ela acredita em mim. Então ela foi provada, né? Foi provada na sua fé. Tanto que ela falou essas coisas. Nossa, a Santa viveu tudo isso. Vai preparando aí, irmão, o vídeo. Deixa no ponto, eu vou passar para vocês um vídeo de 1 minuto e 51, um resumo
dos melhores momentos desse filme. É bem resumido, tá bom? De Madre Teresa. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. E depois desse pequeno vídeo, nós vamos fazer o nosso momento de oração. Ela teve várias, antes do vídeo, um milagre pela intercessão dela. O que é que os santos fazem? Os santos não salvam, né? Como nossos irmãos separados dizem. Os santos, eles intercedem, eles se colocam diante de Deus e pedem por alguém, né? Quando eu digo, Morgana, reza por mim, ela está fazendo o quê? Intercedendo, né? Se colocando diante de Deus em meu favor. É o que o padre fez também. Né? O pastor também faz. Eu não sei porque eles não entendem a questão da intercessão. Então, quando ela intercedeu por uma moça chamada Mônica Besra, uma indiana, eu acho que a pronúncia não é essa, mas vai ficar assim, tá bom? Que terá sido curada de um tumor no estômago de forma inexplicável. Essa graça foi atribuída à intercessão da Madre Teresa. E outro acontecimento que fechou, né, para ela ser canonizada, foi a cura extraordinária do brasileiro Marcílio Radar Andrino em 2008, que se encontrava em coma devido a abscessos no cérebro e hidrocefalia. Apesar de sua descrição e de evitar entrevista, ele participou da cerimônia de canonização. Então esses dois milagres já foram atribuídos à intercessão de Madre Teresa de Calcutá. Podemos? Quando minha irmã estava falando aqui, eu lembrei de um fato de Madre Teresa que não está no filme, mas eu achei fantástico, assim, né? Que ela falou da imprensa e eu lembrei. Que os repórteres, né, sempre, assim, atrás de polêmica e tal, e um dia eles foram entrevistar e disseram assim: ô irmã, mas a senhora não acha? A senhora está sendo tão perseguida pela igreja, né? A senhora não acha que tem que mudar? Não, a igreja tem que mudar, tem que se voltar mais para a caridade mesmo, tem que fazer isso, assim. O que é que a senhora acha que tem que ser mudado na igreja, irmã? Aí ela olhou para a repórter e fez: eu e você. Então, às vezes a gente tem que parar, né? E tá dizendo que fulano tal não presta, ciclano tal não presta, o padre não presta, ninguém presta, é você, né? Então temos que olhar para nós mesmos, né? Eu aprendi muito com essa resposta dela. O que é que tem que ser mudado na igreja? Eu e você. Amém? Amém. Tá pronto aí, Endel? Organizando. Tá organizando, filho? Ó, já terminou aqui. Terminando na hora, 9 horas, como você falou. É muita sabedoria, né? Ela tinha respostas para tudo. Mas por quê? Porque Santa Teresa tinha intimidade com Deus, né? Mesmo nas noites escuras ela tinha intimidade. Ela era uma pessoa orante. Ela queria ouvir a Deus. Ela queria saber qual era a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ela ficasse com os pobres. Aí voltando para aquele episódio daquela reunião, né? Aí o grandão lá disse: mas ela colocou tudo por água abaixo, aquilo que a gente demorou 30 anos para construir. Aí o padre disse: e eu demorei 30 anos para entender que Madre Teresa tinha razão. Tá vendo? Porque ele viu que era Deus agindo. Deus não queria nada daquilo, ninguém em sala fechada, fazendo reuniões, não. Deus queria que ela estivesse com o pobre, lá, necessitado. Vai ter, eu não vou dizer, né, para ser surpresa, tem uma parte aí muito linda, de uma pessoa de outras religiões, não sei se é muçulmanos, se são os indianos. Ela vai dar uma aula, né? Porque tudo ela dava uma aula. Simples e direta. Ela é uma pessoa maravilhosa. Vai lá na galeria, lá no Movies. Esse. Oi. Budista, reinava essa religião. Por isso que eles queriam expulsá-la, né, de lá. Porque pensou que ela queria atrair pessoas para a religião católica, mas não era isso. O vídeo é lindo, gente. É bem curtinho, é só 1 minuto e 51. A gente encerrar e a gente reza. Tem sonho?
Ela mesmo. Ela mesmo. Daquela ela pegou, né? Funcionando. Eu achar a pasta aí, eu acho que tá imundo. Não, é por imundo. Tá de novo. Apareceu 1 minuto e 1 hora e 50. Aí mais pra trás, abaixa um pouquinho aí. Defendendo nossas crianças da cultura, da indiferença e da morte. Defendendo o direito à vida, da concepção à morte. E se alguém não pode, nem se sente capaz de fazê-lo, que confie em mim. Vamos orar.
sala de operações está pronta. E seja corajosa. Vou rezar por você hoje. Por sua vida. Se for vossa vontade, leve-me no lugar dela. Ouça minha oração. Leve minha vida ao invés da dela. Vossa vontade. Somente vossa vontade. Doutor, estou feliz em anunciar que a operação foi um sucesso. Agora só temos que esperar que ela acorde da anestesia. Obrigado, Senhor. Algumas semanas depois. Agora podemos ir. Sim, mas bem devagar. Irmãos, Tudo sem pressa. não posso esperar para sair daqui. O padre Vanex morreu esta manhã. Onde está o padre Vanex? Por que ele não está aqui? Nova York, 1995. Meus queridos amigos, como podem ver na carta que enviamos a todos os nossos membros, nossas dificuldades financeiras no ano de 1995 foram 8% maiores do que no ano anterior. No entanto, nossa renda não aumentou e temos que pensar numa forma de acabarmos com isso. Podem ver assim os gráficos da tendência para que essa taxa aumente é muito grande. Madre, os problemas que enfrentamos hoje são imensos. Nós temos que aprovar essas decisões com voto majoritário. Devemos votar. Eu entendo. Madre, isso está no estatuto. Estava no estatuto. Mas a partir de hoje, essa associação não existe mais. Madre, isso é ilegal. Fechem as contas bancárias. Chega de revistas, chega de hotéis e chega de reuniões. Vamos voltar às nossas raízes. Voltar a estar com os pobres. Pobres entre pobres. Padre, não pode permitir que isso aconteça. Temos que reagir. Ela cancelou o bom trabalho dos últimos 30 anos da vida dela. É verdade. É a pura verdade. Eu levei 30 longos anos para entender que ela tem razão. Vamos aplaudir, gente. E aí, gostaram? Ficaram querendo mais, não foi? Do filme? Vai lá no YouTube que tem. Vamos ficar de pé? Deixa meu pendrive na posição. Maria Teresa é uma santa fantástica, maravilhosa. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Diga assim: Senhor Jesus, assim como São Tomás de Aquino e Santa Maria Teresa de Calcutá,
Diga, eu também, Senhor. Tenho noites escuras, noites traiçoeiras. Às vezes penso em desistir, mas nessa noite, Senhor, pela intercessão destes dois santos, eu te peço, não me deixe desistir, não me deixe desanimar e nem voltar atrás, Senhor. Feche os teus olhos, vamos cantar isso, pedindo ao Senhor. Cantemos rezando. Se terra seca eu estou, se o frio alcançou meu coração, eu clamarei o teu Espírito, como a mulher no poço de Jacó, que se abriu para receber a água que sacia e dá vida. Hoje também eu quero declarar para o céu e para o inferno ouvirem, que me abra a vida nova do Espírito. Vida de fé, vida de fé e de esperança, vida de paz e confiança, de intimidade do amor de Deus. Abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e da vida. Todo meu ser se revigorará e sentirei do amor, só Deus, e minha fé renascerá. Não me deixe desistir, pede isso aí, não me deixe desanimar, não me deixe desanimar, canta. Não me deixe voltar atrás, Senhor. Pede a Deus, irmão, pede a Ele esta graça, não desiste. Não me deixe desistir, não nos deixe, Senhor. Não me deixe desanimar, nem voltar atrás, nem voltar atrás, Senhor. Oh, oh, oh. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixe voltar atrás, Senhor. E não me deixe desistir, peça a Deus. Não me deixe voltar atrás, não me deixe voltar atrás, Senhor. Ergue teus braços, irmão, ergue. Levanta os teus braços, vai fazendo a tua oração. Pede ao Senhor, Senhor, não me deixe desistir. Eu quero ter a firmeza dos santos, Senhor. A constância, Senhor, na fé, na oração. Como Madre Teresa, como São Tomás de Aquino, Senhor. Dá-me a graça de permanecer firme na fé, Senhor. Na doutrina da Santa e Amada Igreja. Irmãos, olha pra cá. Cada um tem a sua história, não é? Madre Teresa tem a história dela, São Tomás de Aquino tem a história dele, você tem a sua história, você que está nos assistindo também tem a sua história. A nossa história sem Deus, ela é nada. Se a nossa história não tiver Deus, ela não serve para nada. E às vezes nós sentimos saudades daquilo que nós vivemos e hoje a gente não vive mais. Porque nós não somos obrigados a estar aqui. Somos? Nós não somos obrigados a obedecer. Mas quando eu digo sim a Deus, requer de mim um comprometimento, uma mudança de atitude, uma mudança de vida. A fé pede isso de mim. Então a consciência, ela pede isso de mim. Que eu não posso mais viver como eu vivia antes. Então eu não posso, a minha vida, a minha história é esta.
Eu cantei em banda de forró, eu cantava em cima do trio elétrico nos carnavais. Mas Deus, Ele mudou a minha vida. Foi Ele quem entrou em minha história. E é por isso que hoje estou aqui, professando para você a fé. Porque tem pessoas aqui que sentem saudade do que fazia. Por isso que o Senhor pede para falar isso para você. Sente falta, porque agora não faz mais. Como se fosse uma obrigação que nós estivéssemos impondo a você. Você não é obrigado, irmão, a estar aqui. Nós precisamos estar aqui por amor. Se não for por amor a Deus, por favor, irmão, vá embora. Se você não está aqui por amor, pode ir embora. Porque Deus deu algo a nós que nem aos anjos Ele deu, que chama-se o livre-arbítrio. Nós somos livres. Então hoje eu poderia estar numa banda de forró, não poderia? Eu poderia estar cantando no trio elétrico, ensaiando para o carnaval, não poderia? Mas eu estou me preparando para os retiros de carnaval, que eu vou estar em 3 lugares diferentes. Amém. Porque eu escolhi. Então a escolha é sua, de permanecer ou de desistir. Madre Teresa poderia ter desistido. Santo Tomás poderia ter desistido quando chamaram ele de quê? Boi mudo. Boi mudo. Ele poderia ter desistido, né? Quantas palavras já fez você desistir, né? Que você já escutou e não gostou. E te fez chorar e pensar em desistir. Mas hoje o nosso clamor a Deus é esse. Dá a mão à pessoa que está ao seu lado, para a gente encerrar bem bonito. O Senhor coloca em meu coração pessoas que estão aqui, que estão assim querendo desistir, porque para eles lutar, orar por isso parece que é impossível, mas o Senhor coloca em meu coração para que você não desista. Aquilo que para você tem sido impossível, aquilo que para você tem sido difícil, o Senhor coloca em meu coração mães que estão aqui que pedem pelos seus filhos. Mães que estão aqui que pedem pelas suas famílias, por situações que para você, minha irmã, tem sido difícil, tem sido impossível. Mas o Senhor pede para que você não desista, para que você persevere. A mãe de Santo Agostinho, ela orou 30 anos por ele. E a palavra de Deus para você hoje é essa: não desista, persevere. Não importa a situação que você vive, aquilo que você tem enfrentado, os gigantes que você tem tentado derrubar. Mas o Senhor diz para você: não desista, persevere, eu sou contigo. Amém, Senhor. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixe voltar atrás, Senhor. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar, não me deixe voltar atrás, Senhor. Uma vez Madre Teresa disse, encontrou uma pessoa e disse assim: o Senhor não daria banho em um leproso nem por $1 milhão? Aí ela disse: eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então você é essa gota. Um coração feliz é o resultado inevitável de um coração ardente de amor. O que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano será menor. Todas as nossas palavras seriam inúteis se não brotarem no fundo do coração. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão. É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. As palavras de amizade e conforto podem ser curtas e sucintas, mas o seu eco é infindável. Temos de ir à procura das pessoas, porque podem ter fome de pão ou de amizade. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. O que eu faço é simples. Ponho pão nas mesas e compartilho. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. São algumas frases da nossa querida Santa. Segura bem firme na mão desse irmão, diga: desista não, irmão. Diga: Deus está contigo. Diga: eu também. Oh, 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 não
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santa Madre Teresa de Calcutá, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos em combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.